Gente, o filme do Guilherme Del Toro é legal. Só não é Frankenstein, né? Olá, senhores, meu nome é Luciana, a biblioteca está aberta e hoje nós vamos falar do meu segundo livro favorito de todos os tempos, que o primeiro, como vocês sabem, é o Retrato de Dorian Gray. E eu quero falar sobre ele em comparação com o filme do Guilherme Del Toro que acabou de sair. Porque o filme tinha tudo pra ser bom, tinha tudo... Não, ele é bom. É meio romantizado demais, que é o mesmo problema que eu tive com o Nosferatu. Mas ele não é a história da Mary Shelley, né? Então vamos entender por quê. Vamos falar desse livro, desse romance, de onde ele surge, porque é importante, então vem cá, tia. A Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, era a esposa de Percy Shelley, um dos maiores poetas e teóricos da literatura da Inglaterra. E aí, numa noite, eles estão lá bebendo, bando de escritor e tal, e eles falam, pô, vamos fazer um campeonato de história de terror. Quem escrever a história de terror mais assustadora ganha. A Mary Shelley, com 18 anos, fala, caralho, vou escrever sim. E aí ela escreve Frankenstein. E é importante a gente pensar, inclusive, como Frankenstein é o berço da ficção científica, né? A ficção científica começa ali com Frankenstein. Hoje em dia, os fãs de ficção científica geralmente é um bando de incel homofóbico machista. E a gente pensar que o primeiro livro de ficção científica foi escrito por uma autora bissexual num casamento aberto com um homem bissexual. Que a Mary Shelley e o Percy tiveram vários casos com pessoas do mesmo sexo, né? Divertidíssimo, Titi ama. E o Percy também ficou completamente apagado da história, né? O homem que a gente que é da literatura, a gente estuda Percy Shelley, em defesa da poesia, beleza, show, quem não é da literatura nunca ouviu falar, mas a Mary Shelley, queridíssima. E Frankenstein, como toda obra, é uma obra que reflete o seu tempo. E o que estava acontecendo naquele momento? Invenção da eletricidade, o mundo estava mudando. E quando tem mudanças muito bruscas no mundo, tem medo, né? As pessoas temem que as pessoas não conseguem entender. E Frankenstein vai ser claramente um reflexo desse medo da mudança da eletricidade. E Frankenstein, esse não é o título do romance. O romance chama Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Então vamos entender de onde vem esse título? Vamos começar. A gente tem o Victor Frankenstein. E aí o Victor Frankenstein, estudante, ele começa a se desenvolver dentro da alquimia. E aí surge com esse processo, não tem esse professor aí que vai pagar pra ele, fazer o que ele quiser, sabe? Isso aí não acontece não. Ele vai começar a desenvolver seus projetos de alquimia, por mais que as pessoas achem que ele tá ficando meio doido e tal. E aí ele rouba cadáveres de cemitérios para criar essa grande criatura. E o plano dele é trazer essa criatura à vida com o uso de eletricidade. E é o que ele faz, e é aí que surge a criatura. Criatura, um sintagma muito importante. Porque hoje em dia a gente fala do monstro de Frankenstein. A palavra monstro só vai surgir associada à criatura de Frankenstein no filme, o primeiro filme lá de Old Hollywood sobre Frankenstein. Inclusive existem estudos que vão apontar para o fato de que o diretor de Frankenstein era gay. E ele usa esse abjeto da criatura para construir uma existência gay dentro de um sistema homofóbico. E aí por isso ele seria um monstro, né? Uma representação do que ele realmente era, como ele era visto por essa sociedade. E hoje em dia a gente usa muito monstro, inclusive o Guilherme Del Toro usa monstro, mas enfim, volta. E aí o Victor cria essa criatura, fica morrendo de medo e foge. E aí ele tem uma noiva que ele completamente ignora, esse é um ponto muito importante do livro também. As relações do Victor são sempre mais próximas de homens. Ele não se aproxima de nenhuma mulher, nem da própria noiva. E aquele rolê da mãe que tem no filme, nada a ver. E essa criatura vai sair meio perdida, né? Porque ela é um recém-nascido, ó, acabou de ser criada. E aí ela vai perambular pelas ruas e ela é completamente odiada porque ela é feia, né? A gente já tem um ponto aqui importante sobre esse quesito estético. E aí ela comete um assassinato sem querer. E ela não consegue falar e tal, beleza. E aí ela conhece um homem cego, que é o momento favorito no livro e que acontece dentro do filme, né? Que eu adorei, que o Guilherme Del Toro finalmente trouxe essa cena. Que ela conhece um homem cego, e esse homem cego vai ensinar a criatura a ler e escrever, porque é assim que ela vai adquirir conhecimento. E como ele é cego, ele não a odeia, porque ela tá levando lenha pra ele, ajudando ele, a família e tal. E a família não vê a criatura. No momento em que a família vê a criatura, todos se voltam contra ela, porque ela é um grande monstro, né? Ó, a estética aí. E aí a criatura vai atrás do Victor e fala, mano, sem condição, não dá, você me criou e você me abandonou e a sociedade quer que eu seja um monstro. Então, Victor, eu exijo que você me crie uma parceira. E aí o Victor fala, não vou criar a criatura, ela vai. Vai, porque se você não criar, eu vou matar todo mundo que você conhece. E o Victor assim, que isso, é o que, é surta, beleza. Pular uns detalhes, se vocês quiserem ler o livro.
E aí ele começa a criar essa criatura, essa parceira, né, que seria a noiva de Frankenstein, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas na hora que ele vai dar vida à noiva, ele desiste. Ele pensa que não pode criar algo tão horrendo quando ele criou a primeira vez. E a partir disso a criatura diz que vai persegui-lo até a morte. E por que é importante que essa noiva de Frankenstein nunca venha a existir? Porque tem um filme antiquíssimo, né, que é A Noiva de Frankenstein. Ela virou um dos grandes Hollywood Monsters e tal. Mas esse é o argumento da Mary Shelley sobre aborto. Sobre quem tem a decisão sobre a criação da vida. Por mais que o corpo esteja ali, esteja pronto, ele não está imbuído de vida. Então cabe ao Victor decidir se esse corpo vai ter vida ou se ele vai ser abortado. Quando isso é rompido, e é claro que foi um monte de homem que dirigiu essa porrada de filme, esse argumento da Mary Shelley cai por terra, porque a gente precisa que a criatura seja abortada. E nisso de trazer a vida, olha que argumento interessante. A eletricidade possibilita uma criação de vida para além do sexo heterossexual. E não só isso, mas agora a gente vai voltar no que eu falei que é o Prometeu moderno. Por que o Prometeu moderno? Bom, vamos pensar. Qual é a história de Prometeu? Fogo. Fogo era uma coisa de Zeus. Os homens não tinham fogo. E aí, o Prometeu rouba o fogo de Zeus e dá aos homens. O Zeus, em vingança, prende o Prometeu amarrado, né? Prometeu acorrentado, amarrado na montanha lá. E aí uma águia vem e come o fígado dele toda noite. Então o que aconteceu? O fogo pertencia a Zeus. Prometeu deu fogo aos homens e por isso ele há de punir. A gente não tem mais Zeus, né? A gente tá falando de uma Inglaterra moderna. Mas o que a gente tem? A gente tem Deus. E o que Deus e só Deus faz? Dá a vida. A partir do momento que Victor Frankenstein consegue criar vida sem o sexo heterossexual reprodutivo, ele está se tornando o novo Prometeu, ele está tomando algo que era só de Deus e dando aos homens. Por isso, Prometeu moderno. E a história vai tanger em torno de todos esses pontos. Vai falar sobre esse medo da eletricidade, esse medo dessa morte de Deus, né? A gente está diante da morte de Deus, Nietzsche ia falar pra gente logo depois. E o filme perde muito disso. O Victor é construído como esse louco babacão e tal, que ele não é, ele é um otário. A gente tem essa criatura romantizada que também não vai rolar. Essa morte da criatura, a criatura não morre no romance. Dei spoiler do filme, gente, perdão, é sobre isso. E eu não gostei não. Mas por isso, porque eu tava esperando que fosse Frankenstein. E não é, eu tô cansado dessa tendência pós-moderna de romantizar todas essas histórias, sabe? Só conta a história, pelo amor de Deus. Então é isso. Essa é uma introdução a Frankenstein. Leiam o romance, ele é maravilhoso. E essas são algumas das discussões que vão permear esse livro. No próximo vídeo, que é o último vídeo do ano, a gente vai falar como não existe mais heterossexualidade. Vejo vocês lá!